O Guia dos UFOs, letra S. Sagan Carl, renomado astrofísico da Universidade Cornell. É distinto, inteligente e bom conhecedor de seu campo. Publicou livros, apareceu em conferências e em entrevistas noticiosas, discutindo vários tópicos relacionados com o espaço. Seus livros são agradáveis, bem escritos e de boa leitura, e fornecem muita informação científica interessante sobre vários tópicos: a exploração da Lua, Vênus e Marte, nascimento, evolução e morte de estrelas, a existência de moléculas pré-biológicas no espaço, etc. Os livros apresentam uma visão panorâmica do espaço, sua interação com a vida na Terra e a expansível visão do homem sobre o cosmos. Sagan acha que a aventura espacial está revolucionando a visão que o homem tem de si próprio e de seu mundo. Em sua discussão do espaço, também trata do problema UFO. Os ufólogos frequentemente citam Sagan em apoio dos UFOs. Sagan, entretanto, duvida da existência dos UFOs. Sua rejeição dos UFOs é baseada em diversas razões. Uma é a probabilidade matemática. O universo é simplesmente vasto demais. Uma civilização inteligente procurando explorar outras partes do universo simplesmente acharia os custos assustadores. E, considerando que há bilhões de estrelas e provavelmente planetas, não poderia possivelmente visitar a maioria deles. O segundo argumento contra os UFOs enguiça no nível tecnológico. Os UFOs, sejam o que for, utilizam uma tecnologia que está, se não totalmente compreensível para os humanos, pelo menos dentro do nível geral das atuais possibilidades tecnológicas. Uma verdadeira cultura alienígena sedopiana, por outro lado, possuiria veículos além de nossa compreensão. Sagan apresenta seus fatos de uma maneira objetiva, científica, exigindo provas rigorosas e tirando conclusões cautelosas, quando está faltando a prova. Sagan, entretanto, não rejeita a possibilidade que possam haver outros seres inteligentes no universo. Simplesmente duvida que o contato tenha sido estabelecido até agora. Sagan baseia suas descobertas e conclusões sobre o espaço em leis científicas estabelecidas e deduz as possibilidades baseado nestas estruturas conhecidas. Isto o faz mais cauteloso em certas áreas do que outros escritores menos cientificamente orientados, que também lidam com UFOs e com viagem espacial. Os UFOs são apenas uma pequena parte do material coberto por Sagan. De fato, discussões sobre UFOs são bastante secundárias em suas obras, aparecendo mais como alguma coisa que deve ser mencionada por causa do interesse público, mas fornece valiosa informação científica sob qualquer moda facilmente compreensível que forneça informações de fundo para lidar com o fenômeno UFO. Sagitário. Alguns ufólogos acreditam que se antigos astronautas sedopianos aterrissaram de fato na Terra em tempos antigos, eles, muito provavelmente, teriam se originado de um dos sistemas planetários da constelação Sagitário. Esta constelação contém uma elevada concentração de estrelas semelhantes, mas mais velhas, ao nosso Sol. Portanto, argumentam os nebecistas, a vida poderia ter se desenvolvido nesse sistema planetário milhões de anos antes de se desenvolver na Terra. Consequentemente, pelo processo de evolução, a vida inteligente também pode ter surgido nesses planetas milhões de anos antes da vida inteligente surgir na Terra. Esses seres inteligentes podem então ter começado a conquista do espaço e, em suas explorações, podem ter descoberto a Terra, onde a vida inteligente estava apenas começando a surgir. Sanderson Ivan T. Biólogo prático, trouxe sua formação científica para o exame dos UFOs. Seu treinamento científico e sua capacidade são claramente evidentes em suas obras, que são bem pesquisadas, bem escritas e totalmente documentadas, e suas discussões são apresentadas de maneira profissional. Quando a evidência é insuficiente, discute as várias explicações possíveis. Algumas de suas declarações e conclusões refletem uma cautela científica, em outras alcança conclusões razoáveis baseadas em dados disponíveis. Num ponto, contudo, está certo. Acredita na existência de outrincons, a quem chama de outins, outras inteligências. Na questão dos outrincons em geral e dos UFOs em particular, é dimensionalista.
acredita firmemente que há um mundo invisível à nossa volta, povoado por seres inteligentes que podem entrar em nosso mundo visível e influenciar os acontecimentos. Entretanto, é vago sobre se esse mundo invisível está localizado dentro de nosso contínuo espaço-tempo, mas é invisível para nós, ou se está localizado num contínuo espaço-tempo paralelo. Sanderson acredita que possa haver buracos espaço-temporais pelos quais esses seres entram em nosso mundo visível e pelos quais objetos, como os UFOs, podem entrar em nosso mundo partindo de um outro. Os UFOs são, acha, construções ou criações desses seres. São reais, mas sua realidade, essência física, é de natureza temporária. Simultaneamente, sugere outra possível explicação para os UFOs. Sua formação biológica e seu meticuloso exame científico dos UFOs levaram-no à conclusão especulativa de que alguns UFOs podem ser realmente criaturas vivas, isto é, formas de vida. As obras do Sr. Sanderson sobre a existência de outrincons em geral, incluindo o fenômeno UFO, são inestimáveis por outra razão. Suas obras estão entre as mais cientificamente orientadas no campo da nafologia. Sua formação científica e seu vasto conhecimento capacitaram-no a relatar descobertas de outros campos científicos, que ajudam a compreender alguns dos misteriosos fenômenos relatados. Consequentemente, apresenta um estudo em profundidade do assunto. Apresenta um caso convincente em que há seres inteligentes não humanos envolvidos na manipulação das coisas humanas. E coloca uma possibilidade assustadora, isto é, esses seres não são racionais. Podem ser tão adiantados, tão supercivilizados que ficaram loucos e obtêm suas sensações pregando peças nos humanos. Como outros dimensionalistas, não está certo se há diversos tipos de seres ou apenas uma espécie capaz de assumir várias formas. Entretanto, junto com outros dimensionalistas, veem esses seres, manodins, como potencialmente perigosos para os seres humanos. Ver dimensionalismo, Manodin ou Teens Zeroide. Sasquatch. Nome dado pelos índios da Colômbia Britânica há mais de um século atrás à criatura conhecida popularmente nos Estados Unidos como Pé Grande, Bigfoot. Ver Pé Grande. Satã. Nas religiões judaica e cristã, Satã é o chefe dos espíritos maus. É sinônimo de Lúcifer. A religião afirma que Satã é um ser real e não apenas uma personificação do mal. Na teoria religiosa, Satã é o maior adversário do homem. A religião alude ao fato de que antigamente Satã e seus demônios viviam na terra e a governavam. Mas, mais tarde, foram expulsos por violar os mandamentos de Deus e a posse da terra foi então legada ao homem. Desde essa época, Satã tenta recuperar a terra e despreza o homem por ser o atual senhor dela. Os maus espíritos ou demônios sobre os quais Satã impera contêm muitas semelhanças com os seres invisíveis de outros contínuos espaços-tempos, cuja existência é sustentada pela teoria dimensionalista. Demônios e outros seres dimensionais são semelhantes, pois ambos são considerados maus, desejosos e capazes de ferir e enganar o homem. Ver demônio, diabo, dimensionalismo, elemental, Lúcifer, Manodin, UFO, UT. Salceriano. Um termo genérico para se referir aos seres que pilotam os UFOs. Comparado com o número de avistamentos UFO relatados, o número de avistamentos reais de seres UFO é raro, enquanto que o contato real com esses seres é ainda mais raro. Os salcerianos ou seres UFO têm sido variavelmente descritos como sendo humanoides ou mecânicos ou horríveis. As várias diferenças de descrição podem ser devidas ao fato de que mais de um grupo de outrincons pilotam os discos, os quais podem se originar de diferentes lugares. Por outro lado, também é possível que os salcerianos possam trazer mascotes ou animais domésticos junto com eles ou ainda enviar robôs para fora dos UFOs. Esses animais domésticos e robôs podem ser confundidos com os seres reais. Ao mesmo tempo, deve-se admitir que algumas descrições e avistamentos relatados de seres UFO podem ser fraudes, ilusões ou alucinações. Uma terceira explicação também é possível.
Talvez os salcerianos queiram manter secreta sua verdadeira identidade e, portanto, assumam diversos disfarces a fim de confundir o homem. Nenhuma resposta definitiva para os problemas colocados pelas várias descrições pode ser dada até que seja finalmente estabelecido contato direto numa fase oficial ou até que um desses seres seja capturado. É interessante saber a propósito disso que houve diversos relatos alegando que seres UFO tinham realmente sido capturados. Não existe, no entanto, nenhuma confirmação oficial desses relatos. Uma coisa é clara, entretanto. Quem quer que sejam esses salcerianos, estão desejosos no presente de evitar contatos prolongados e oficiais com os seres humanos. Várias razões têm sido sugeridas para esse comportamento. Uma teoria afirma que o homem está abaixo demais na escala evolucionária para garantir qualquer consideração ou tratamento sério pelos avançados salcerianos. Outra teoria propõe uma possibilidade mais sinistra. Ela sugere a ideia de que os salcerianos querem manter secreta sua identidade porque seus motivos reais são hostis, isto é, eles estão atualmente ocupados numa intensa vigilância do planeta, possivelmente preparando alguma espécie de ação conjunta no futuro. Esperamos que, à medida que a ufologia acumula mais dados e desenvolve melhores métodos de pesquisa, respostas mais definitivas sejam encontradas para essas discutidas questões. Ver Outrinchon, CEDOP, Manodin, UFO. CEDOP, um acrônimo formado de seres de outro planeta, em inglês BFAP, de Beings from Another Planet. Este é um termo genérico referindo-se a e identificando todos os seres inteligentes além do homem que possam existir em outras partes do universo. No passado, esses seres de pontos desconhecidos podem ter visitado a Terra. É possível que ainda estejam visitando a Terra se os relatórios UFOs são verdadeiros e se os UFOs procedem do espaço exterior em vez de um contínuo espaço-tempo paralelo. Se os CEDOPs existem realmente, surge então a questão sobre quantos tipos diferentes são. Com base no conhecimento atual do homem, entretanto, não há resposta definitiva para esta questão. As descrições proporcionadas por testemunhas que alegam terem visto os seres UFO variam enormemente a respeito dos aspectos físicos dessas criaturas. Semeadura. O conceito de semeadura é um elemento importante na filosofia nebesiana. O nebecismo sustenta que a vida na Terra originou-se em algum outro lugar do universo ou que, se surgiu naturalmente na Terra através da evolução, seu desenvolvimento foi influenciado por forças externas. Há diversas variações desta teoria. Um grupo de nebecistas acredita que a vida originou-se primeiro em alguma outra parte do universo. Um sistema planetário no centro de Sagitário é frequentemente citado como local provável. Acredita-se que o centro de Sagitário contenha estrelas semelhantes ao Sol, embora mais velhas, contendo, consequentemente, locais mais adequados e mais prováveis para a origem da vida. Reagindo ao imperativo moral cósmico de disseminar vida inteligente, os seres inteligentes nesse planeta alienígena começaram então a disseminar a vida pelo universo. Isto foi feito em uma de duas maneiras. O primeiro método envolveria astronautas dessa civilização cedopiana que visitaram pessoalmente outros planetas e introduziram a vida lá. Se necessário, esses cedops até terraformariam um planeta a fim de torná-lo adequado ao florescimento da vida. Uma vez introduzida a vida, a evolução se ocuparia do resto. Formas mais complexas surgiriam então. A segunda maneira pela qual esses seres poderiam ter introduzido vida em outras partes do universo seria pela semeadura indireta, isto é, simplesmente atirando no espaço formas simples de organismos vivos ou moléculas pré-biológicas, para serem levadas pelo vento estelar, gravitação e outras forças cósmicas pelo universo. Eventualmente, algumas dessas formas de vida ou de pré-vida encontrariam seu caminho para planetas adequados. Uma vez introduzidas no planeta, ocorreria a evolução e formas mais complexas de vida começariam a surgir. Por esse método, os seres cedopianos não estariam diretamente envolvidos na introdução da vida em outros planetas. Outro grupo de nebecistas adere à posição, também proposta por alguns biólogos,
que a vida surge num estágio apropriado, quando certas condições são preenchidas. Consequentemente, acreditam que a vida evoluiu naturalmente na Terra. Contudo, sustentam que a evolução da vida foi influenciada e afetada pelos CEDOPs. Há diversos ramos desta teoria específica. Um ramo acredita que os tecnologicamente adiantados CEDOPs eram capazes de detectar a presença de formas de vida na Terra. Então, subsequentemente, influenciaram o curso evolutivo dessas formas de vida básicas, bombardeando-as com raios cósmicos ou outros tipos de radiação. Alguns nebecistas acreditam, por exemplo, que os dinossauros se extinguiram na Terra por causa das explosões, quer naturais, quer artificiais, que ocorreram em algum lugar do universo e que enviaram raios cósmicos mortais para a Terra. Outro ramo desta teoria acredita que os CEDOPs chegaram à Terra depois de detectar formas de vida aqui e então influenciaram o desenvolvimento evolutivo dessas formas de vida, por manipulação genética e pela extirpação de algumas espécies. A terceira teoria nebesiana da semeadura combina aspectos tanto da primeira como da segunda teoria. Afirma que a vida é um fenômeno natural, originando-se naturalmente nas partes do universo em que as condições são apropriadas. Mas a origem de vida inteligente, sapiente, é um fenômeno raro, exigindo muitos bilhões de anos e uma série de acontecimentos favoráveis. Portanto, esta teoria sustenta que a vida inteligente deve ter surgido em algum sistema planetário semelhante ao nosso sistema solar, mas muito mais velho. Em relação ao imperativo moral cósmico, os seres inteligentes que surgiram lá começaram então a semear o universo com vida inteligente. Havia dois métodos para realizar isto. O primeiro envolvia a astronomia, que localizava planetas favoráveis. A radiação era então dirigida sobre esses planetas. A radiação estimularia, esperava-se, o desenvolvimento da vida. Uma vez a vida começada, a evolução ocorreria. O surgimento de seres inteligentes se tornaria então possível. O segundo método exigiria que esses CEDOPs vagassem pessoalmente pelo universo em busca de planetas adequados, nos quais a vida já tivesse surgido e tivesse evoluído para formas complexas. Ao chegar no planeta, os CEDOPs, através de manipulação genética de uma forma de vida superior e adequada, um macaco, por exemplo, dariam nascimento aos seres inteligentes sapientes. Não era necessário desenvolver totalmente a inteligência, mas simplesmente fornecer a faísca para isso. Como a inteligência era biologicamente superior aos outros dons biológicos, os seres inteligentes, pelo processo de seleção natural, suplantariam seus adversários no mundo animal. Eles se multiplicariam e se tornariam a forma de vida criativa do planeta. Finalmente, se tornariam também tecnologicamente adiantados e entrariam na exploração do espaço. Reagindo ao imperativo moral cósmico, esses seres então ajudariam também a disseminar vida inteligente em outras partes do universo. Há uma variante ligeira dessa teoria. Os nebecistas que a reivindicam discordam quanto à duração de tempo que se supunha que os CEDOPs teriam que permanecer na Terra e quanto ao grau de interferência biológica que levaram a efeito para influenciar a evolução de formas de vida apropriadas à Terra. Ver Evolução, Vida, Nebecismo. Sendi Jian. Um firme adepto do nebecismo dá grande ênfase à Bíblia, especialmente ao livro do Gênesis, como um registro histórico preciso das atividades de CEDOPs superadiantados na Terra. Na interpretação e compreensão da Bíblia é cabalista, crente que a Bíblia contém um significado esotérico oculto. A Bíblia, acredita, é o melhor registro disponível da presença cedopiana passada na Terra. Afasta-se de outros nebecistas ao advogar que a interferência cedopiana nas coisas humanas cessou com o dilúvio. Tendo fracassado sua experiência, os CEDOPs, conhecidos como Elohim, decidiram destruir a vida na terra e partir. Mas Noé interveio e pediu mais uma oportunidade. Concordaram relutantes. A meta do homem tem sido recuperar a idade de ouro perdida, quando os CEDOPs governavam a terra e havia paz e tranquilidade. Acredita que os CEDOPs, antes de partir, deixaram alguma evidência tangível de sua presença na Terra,
um corpo celeste próximo, muito provavelmente a Lua. Sendi não lida com os capítulos subsequentes da Bíblia, exceto no sentido genérico, que é a história da tentativa do homem de recuperar e compreender o conhecimento perdido. Algum dia, quando o homem tiver avançado até o ponto em que, através da tecnologia, puder reproduzir os feitos bíblicos, compreenderá então, acredita Sendi, o verdadeiro significado da Bíblia. O homem já está se lançando às estrelas e está desenvolvendo uma nova filosofia de vida, encarando-se como o senhor das leis naturais ao invés de sua vítima. Sobre o problema UFO, Sendi é ambíguo. Reconhece sua existência, mas acredita que são algum tipo de mensagem críptica que as pessoas ainda não decifraram. Sendi pressupõe que quando os Sedopes deixaram a Terra, vários milhões de anos atrás, podem ter colocado uma máquina em algum lugar que seria ativada quando a humanidade alcançasse certo nível tecnológico. O resultado seria que os UFOs, que podem ser talvez apenas imagens, seriam enviados ou transmitidos para a atmosfera da Terra. A ruptura tecnológica que Sendi acha que ativou os UFOs foi a detonação de bombas nucleares. Foi apenas após o advento da era nuclear, assinala Sendi, que os UFOs começaram a chegar em grande número. Ver Bíblia, Cabala, Elohim, Nebecismo. Sentido. Uma faculdade física especial pela qual o homem e outros animais percebem os objetos externos. Os biólogos especificam 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Os zoólogos e os psicólogos acreditam que algumas espécies de animais possuem um 6º sentido que as previne do perigo que se aproxima. Acredita-se que os seres humanos também possuem um 6º sentido latente. Acredita-se que este 6º sentido, ou ESP, como é chamado nos seres humanos, funciona por eletromagnetismo. Como os sentidos estão intimamente envolvidos no fenômeno UFO, a qualidade e a natureza deles são especialmente relevantes na tentativa de deslindar, pelo menos em parte, o mistério UFO. Ver ESP, visão, telepatia. Ser adiantado. Qualquer civilização capaz de viagem espacial e interestelar seria necessariamente uma civilização avançada. Contudo, deve ser enfatizado que o conceito de avançado aplica-se apenas às realizações tecnológicas desses visitantes interestelares. Os ufólogos, entretanto, se referem a miúde aos próprios salcerianos como seres avançados, e muitos ufólogos imaginam que o homem poderia aprender muito com esses seres. Que esses seres dos UFOs seriam adiantados no sentido tecnológico é indiscutível, mas é um erro afirmar que eles seriam igualmente adiantados em todos os aspectos. Com o tempo, o homem será capaz de igualar a tecnologia dos salcerianos, uma vez que a tecnologia é basicamente um produto do progresso no conhecimento, uma questão de tempo e um desejo de aprender e avançar. Que esses salcerianos possuam uma tecnologia superior pode ser unicamente devido ao fato de terem evoluído mais cedo que o homem e terem partido primeiro na acumulação de conhecimentos científicos. O homem, entretanto, pode ser moral, biológica e fisicamente superior a esses seres. Admitindo que esses seres UFO realmente existem, o fato de não terem feito nenhuma tentativa para conquistar ou colonizar a Terra pode indicar que temem o homem por alguma razão. Também é um erro dizer que o homem tem muito a aprender com eles. Obviamente, o homem poderia usar alguns de seus conhecimentos tecnológicos, admitindo que eles quisessem compartilhá-los. Mas talvez seus valores morais e culturais não sejam aplicáveis ou desejáveis para o homem. Pode ser até que seus valores sejam inferiores aos do ser humano. Seus valores básicos, por exemplo, podem ser o totalitarismo por natureza, ao passo que os do homem são orientados para a liberdade. Tanto quanto sabemos, esses seres podem realizar o canibalismo ou sacrifícios rituais e institucionalizados. Apenas porque uma civilização aconiana ou Trincon alcançou as viagens espaciais, isso não quer dizer que seja superior em todos os aspectos à civilização humana. Nem quer dizer, necessariamente, que seus padrões são os mesmos pelos quais os valores e padrões humanos devem ser julgados. Os ufólogos, com demasiada frequência,
têm abordado o problema de contato do ponto de vista da inferioridade do homem e da superioridade dos outrincons. Eles também confiam que os outrincons repartirão seus conhecimentos com o homem e o ajudarão. Partilham a opinião infundada e potencialmente perigosa de que os outrincons são basicamente altruístas por natureza. Procuram a salvação nos UFOs e parecem ver nestes a panaceia para todos os males humanos. Se o homem progredir tecnologicamente até o ponto de a tecnologia humana ser igual ou aproximada do nível tecnológico dos salserianos, o homem não poderá então continuar a considerar os Akonis como seres adiantados. Os seres UFOs são, portanto, adiantados apenas no sentido de serem possuidores de conhecimento tecnológico superior, só neste sentido e em nenhum outro. Sistema planetário. Nome genérico referindo-se a uma estrela específica, junto com todos os planetas, luas, asteroides, etc., que giram em torno dela. Nosso sistema planetário é chamado de Sistema Solar. Solar refere-se ao Sol, um nome específico para a nossa estrela. Outros sistemas planetários podem chamar-se Sistema Talcetiano, da estrela Tal 7, Próxima Centauriano, da estrela Próxima Centauri, etc. Os cientistas concordam na existência provável de outros sistemas planetários, especialmente em torno de estrelas individuais, semelhantes ao nosso Sol, uma estrela tipo G. Os cientistas estão quase certos que existe um ou mais companheiros escuros em volta da estrela de Barnard. Companheiro escuro é o nome dado a um corpo celeste que, embora invisível, acredita-se que existe por causa de certas irregularidades na rotação de uma estrela. O exame da rotação de uma estrela é uma maneira de determinar se há quaisquer companheiros escuros, isto é, planetas que giram em torno dela. A segunda maneira de provar a existência de um outro sistema planetário seria demonstrar a realidade dos UFOs. Se os UFOs existem e se não são de um universo paralelo, então devem se originar de outro sistema paralelo. Reciprocamente, a descoberta de um companheiro escuro apoia o argumento em favor da existência dos UFOs. Pois onde há outros sistemas planetários, pode também haver seres inteligentes que sejam capazes de viagem espacial. A perspectiva de que não haja outros sistemas planetários no universo apresenta uma possibilidade assustadora. Se nosso Sol é a única estrela do universo com sistema planetário, isto significaria que o homem está só no universo, uma possibilidade desanimadora e deprimente. Mas, se fosse esse realmente o caso, a questão de onde se originam os UFOs ainda teria que ser respondida. A única alternativa possível, então, seria de que se originam de um contínuo espaço-tempo paralelo. A busca de outros sistemas planetários é um dos mais sérios e primordiais objetivos dos astrônomos. Como os planetas não são fontes de luz, são invisíveis ao homem preso à Terra e permanecerão para sempre assim. Os astrônomos têm, portanto, que se apoiar em outros métodos de detecção, métodos menos certos e de menos confiança que o da observação óptica. A presença de uma oscilação irregular na rotação de uma estrela é uma prova da existência de um ou mais planetas. A presença e a realidade dos UFOs é outra prova forte. Ver Estrela de Barnard, companheiro escuro. Sistema Solar. O nome específico dado a nosso sistema planetário. Todo sistema planetário toma o nome de sua estrela progenitora. O nome de nossa estrela é Sol. O sistema solar é composto de nosso Sol e todos os corpos celestes que gravitam em torno dele, a saber, os 9 planetas, as luas dos planetas e os asteroides. Sobrenatural. Alguma coisa que está além ou que se origina de além do mundo sensorial. Em seu significado mais genérico, o sobrenatural se refere a qualquer coisa além do mundo dos sentidos. O termo é usado frequentemente para se referir ao fato de que Deus e outros seres espirituais são de caráter sobrenatural. O termo é também usado no sentido inquietante de que o que quer que esteja além do mundo natural está além do conhecimento do homem e, assim, além de sua capacidade de compreender e controlar. Portanto, deve ser temido e respeitado se alguma vez encontrado.
Ocultistas e iniciados de várias sociedades secretas alegam a capacidade de comunicar com o mundo sobrenatural e de alcançar a consciência cósmica, isto é, excursões mentais do mundo sobrenatural. Consequentemente, alegam poderes e conhecimento além do disponível ao homem comum. Entretanto, os cientistas e sábios continuam a duvidar de muitas de suas alegações. A ciência não pode provar nem refutar a existência de um mundo sobrenatural. Uma explicação possível de como a consciência cósmica funciona é de que seria uma ilusão. Uma ilusão de se estar num outro plano de existência pode possivelmente ser criada quando as pessoas que alegam experimentá-la desligam-se do mundo sensorial através de drogas ou volição e assim a refletem em suas próprias mentes. Os cientistas assinalam prontamente que o surgimento da ciência aumentou o conhecimento humano do universo e que, por causa desse aumento no conhecimento, a área do sobrenatural está diminuindo de tamanho. A ciência descobriu e provou que o universo é governado por leis que podem ser descobertas e utilizadas pelo homem. Num universo tão ordenadamente racional, não há necessidade de sobrenatural. Sol. Nome da estrela ao redor da qual a Terra gira. Sua força gravitacional de atração mantém a Terra e os outros 8 planetas orbitando a seu redor. A vida na Terra depende da luz e do calor do Sol. O Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. Comparado com outras estrelas, o Sol tem massa, volume, composição e temperatura médias. É uma estrela classe G com uma temperatura de superfície de cerca de 5.700 graus centígrados e com um diâmetro de 1.385.000 quilômetros. Com base na quantidade de matéria que se calcula que o Sol possua, os cientistas estimam que ele ainda tem de 6 a 10 bilhões de anos de vida. Som. Energia vibratória. O som tem tanto frequência como amplitude. Tem várias fontes e efeitos diversos sobre o tipo de pessoa ou animal que o ouve. Os sons musicais são os mais simples e os mais agradáveis para o órgão da audição. A exposição prolongada ao som provoca mudanças tanto fisiológicas como psicológicas. Por um longo período de tempo e mantido a altos decibéis, o som pode, por exemplo, provocar ataques cardíacos. Sons ruidosos e incomuns afetam o equilíbrio psicológico da pessoa e podem levá-la a cometer atos arrebatados. No início dos anos 1970, foram reconhecidos os efeitos nocivos do som e foram propostas e aprovadas leis para tentar controlar a poluição sonora. O som também tem conexão com os UFOs, mas até a ciência ter começado a estudar os efeitos do som, esta relação não tinha sido reconhecida. Testemunhas UFO frequentemente informaram tontura, náusea, dores de cabeça, exaustão e, em alguns casos, lapsos de memória. Os ufólogos e psicólogos originalmente acreditaram que esses efeitos eram causados pelo temor e pelo excitamento provocados pelo testemunho das misteriosas naves UFO. Entretanto, quando os cientistas começaram um estudo sério do som, nos fins dos anos 1960, descobriram que, como o som audível, os sons infrassônicos e ultrassônicos também eram capazes de provocar efeitos perturbadores e perigosos. Estes efeitos incluíam fadiga, náusea, dores de cabeça, perda da consciência e perda de equilíbrio. A relação com os UFOs tornou-se imediatamente evidente e, como resultado, os relatos das testemunhas UFO foram reexaminados. Embora não se saiba ao certo se os UFOs podem criar ondas de som inaudíveis, a evidência parece indicar que sim. Outro aspecto curioso dos UFOs é que, em quase todos os casos, seus movimentos foram descritos como silenciosos. Em alguns casos foram relatados ruídos de assobios. É possível que durante seus movimentos silenciosos os UFOs emitam ondas infrassônicas ou ultrassônicas, ou ambas. A emissão desses sons poderia explicar os sintomas descritos pelas pessoas que viram UFOs a pequena distância. Se os UFOs são capazes de emitir ondas de som inaudíveis, isto apresenta outra possibilidade potencialmente perigosa. Ondas de som inaudível concentradas poderiam ser usadas como armas de guerra. Essas armas poderiam provocar apenas danos mínimos às coisas materiais, mas seriam capazes de destruir criaturas vivas, inclusive o homem.
A questão de se os UFOs emitem ou não ondas de som inaudíveis pode ser respondida muito facilmente. Tudo o necessário é ter o equipamento certo no lugar certo no tempo certo. Isto traz novamente a atenção da necessidade de um estudo científico sério e contínuo sobre os UFOs. Toda parte adicional de informação que possa ser adquirida sobre os UFOs levará o homem mais próximo da explicação e identificação do fenômeno. Spencer John Wallace, renomado e reconhecido especialista da área conhecida como Triângulo do Diabo ou das Bermudas. Fez intensivas pesquisas em profundidade sobre os vários desaparecimentos de aviões, navios e pessoas nesta misteriosa faixa de água. Em seu livro Limb of the Lost, Limbo dos Perdidos, acredita que os UFOs possam estar envolvidos com esses desaparecimentos. Sputnik, o primeiro satélite artificial lançado pela União Soviética a 4 de outubro de 1957. A esfera de 80 quilos orbitava a Terra a cada 90 minutos numa órbita elíptica, variando de 230 a 900 quilômetros. O Sputnik marcou a entrada do homem no espaço. Seria rapidamente seguido por outras realizações espaciais espetaculares. Ver e estelarismo. Sugestão pós-hipnótica. Uma sugestão ou ordem dada a uma pessoa sob hipnose. A sugestão ou a ordem pode ser que a pessoa deva realizar algum ato num tempo futuro ou que esqueça alguma experiência passada. Isto tem relação com a ufologia porque os ufólogos alegam que, às vezes, os contatados recebem sugestão pós-hipnótica para esquecer a experiência. Ver hipnose. Superespaço. Um universo paralelo que se acredita circundar nosso contínuo espaço-tempo, ou universo. A existência do superespaço ainda não foi estabelecida conclusivamente, mas que ele pode realmente existir é uma forte possibilidade baseada em princípios científicos conhecidos. Além disso, embora os cientistas estejam cosmologicamente divididos entre a teoria do Big Bang ou grande explosão e a teoria do universo estável para explicar o universo, a existência do superespaço é indispensável a ambas as teorias. Em terceiro lugar, a descoberta dos buracos negros também reforçou o argumento em favor da existência do superespaço. Com base em conhecidas leis e princípios científicos, os cientistas que acreditam na existência do superespaço deduziram diversas de suas características. Se ele existe, acredita-se que contenha 10 vezes mais massa que o universo visível, nosso contínuo espaço-tempo. Em segundo lugar, o tempo não existiria no superespaço. Em terceiro lugar, acredita-se que há buracos na estrutura de nosso contínuo espaço-tempo, pelos quais a matéria ou um objeto podem entrar ou sair do superespaço. Adrian Benny, em sua excelente e popular obra científica, The Next 10,000 Years, Os Próximos 10.000 Anos, devota um capítulo inteiro à discussão do superespaço e como ele afeta a viagem espacial interestelar. Uma aplicação prática do superespaço seria a conquista do espaço. Os seres humanos poderiam viajar instantaneamente a estrelas distantes via superespaço. Se a existência do superespaço pudesse ser provada conclusivamente, seria um enorme avanço na ciência e na compreensão humana da natureza. O conceito de superespaço tem aplicação direta na nafologia em geral e na ufologia em particular. A ufologia está dividida em duas teorias principais, o dimensionalismo e o nebecismo. E o conceito de superespaço suscita questões referentes a ambas as teorias. Se o superespaço não existe, então o dimensionalismo teria definitivamente os argumentos mais fortes. Mesmo a uma velocidade próxima da luz e com um limite de vida longo, a viagem a estrelas distantes seria complicada. A possibilidade de que os CEDOPs pudessem visitar a Terra seria igualmente remota. O dimensionalismo, que acredita na existência de um contínuo espaço-tempo paralelo ou um mundo povoado por seres inteligentes, emergiria então como a única alternativa viável para explicar o fenômeno UFO. O superespaço, entretanto, tornaria a viagem interestelar exequível e provável. Isto, por sua vez, faz do nebecismo uma teoria ufológica viável.
Os UFOs poderiam estar vindo à Terra de uma estrela distante via superespaço. Entretanto, a existência do superespaço, se realmente existe e se realmente é possível viajar através dele, não comprova como tal o nebecismo. Ele simplesmente o torna uma explicação viável. A existência do superespaço também ajuda a apoiar e possivelmente comprovar de maneira positiva a teoria dimensionalista de um universo ou mundo paralelo. Pois existe a assustadora possibilidade de que o superespaço, se existe, seja povoado por seres inteligentes capazes de entrar em nosso contínuo espaço-tempo e influenciar os acontecimentos humanos. O superespaço pode, portanto, ser usado como argumento em apoio de ambas teorias ufológicas. A menos e até que mais dados científicos estejam disponíveis, todas e quaisquer ramificações ufológicas do superespaço devem permanecer experimentais. Ver buraco negro, dimensionalismo, gravidade 2, nebecismo, porta espacial. Supersensível. Referente e pertencendo àquela parte da realidade que está além dos sentidos. Em nafologia, o conceito de supersensível é sinônimo do conceito religioso de sobrenatural ou do conceito ocultista de consciência cósmica. A questão toda que trata da existência e dos atributos do mundo supersensível é muito complexa. Há inúmeras questões não respondidas sobre o mundo supersensível. Existe esse mundo e, se sim, qual a sua extensão? Se esse mundo existe, é habitado por seres inteligentes? Se existe, existe dentro de nosso universo ou contínuo espaço-tempo, mas de tal maneira que não é detectado pelos sentidos ou por instrumentos sensíveis. Ou existe como um universo paralelo cujos habitantes estão conscientes de nosso contínuo espaço-tempo e podem nele entrar, embora o homem não possa entrar em sua dimensão e nem mesmo provar sua existência. A questão de um mundo supersensível tem uma relação periférica com muitas disciplinas e áreas de interesse, incluindo espiritualismo, ufologia, consciência cósmica e dimensionalismo. Na teoria e no uso prático, supersensível e sobrenatural são sinônimos. Entretanto, possuem diferentes significados conotativos. Supersensível implica que, mesmo se alguma coisa está além dos sentidos, ainda está dentro da capacidade do homem de a conhecer pela utilização de instrumentos sofisticados. O sobrenatural, por outro lado, implica a ideia de alguma coisa acima e além da natureza e, portanto, totalmente alheia a nosso contínuo espaço-tempo. Ele também traz consigo a implicação de alguma coisa assustadora, alguma coisa que pode subjugar o homem, mas que o homem não pode nunca realmente compreender a menos que o sobrenatural deseje revelar coisas sobre si. O sobrenatural também traz consigo uma conotação religiosa. Deus, os anjos e os demônios são considerados seres sobrenaturais. Ao termo supersensível, falta esta última conotação religiosa. O sobrenatural traz consigo a conotação de algo tanto invisível como infinito. O supersensível também é invisível, mas é considerado como um ser meramente acima do mundo dos sentidos e não completamente fora de alcance. Cada termo cria um efeito diferente. Entretanto, essas diferenças em conotação não são importantes em nafologia. O termo sobrenatural quase nunca é encontrado em escritos nafológicos, enquanto o termo supersensível é usado por alguns autores, como, por exemplo, Trevor Ravenscroft, em The Spear of Destiny, a Lança do Destino. A maioria dos nafólogos prefere usar termos mais neutros e científicos como contínuo espaço-tempo, dimensão e universo paralelo. Ver dimensionalismo, universo paralelo. Superstição. Basicamente, uma superstição é uma crença ou noção cegamente aceita sobre o mundo natural sem qualquer base racional para justificá-lo. Especificamente, é uma crença que uma coisa, circunstância ou acontecimento específico tenha um significado agourento. Reciprocamente, é também a crença de que o desempenho de determinados rituais terá um efeito significativo no controle de acontecimentos futuros. Em essência, a superstição resulta de uma falta de conhecimento e do fracasso de aplicar a razão. Com o surgimento da ciência, a superstição começou a desaparecer. As superstições têm apenas uma relação indireta com o fenômeno UFO.
Especialmente estão relacionadas perifericamente com as explicações dimensionalistas dos UFOs. A teoria argumenta que no passado do homem, seres de outra dimensão podem ter entrado em nosso contínuo espaço-tempo. Esses seres, ou monodins, como são chamados, influenciaram o curso dos acontecimentos e afetaram o comportamento ritualístico humano. O homem primitivo temia esses seres e desejava aplacá-los. No processo, este contato com os manodins deu origem a certas superstições, como, por exemplo, a crença de que, usando amuletos, o mal poderia ser afastado. À medida que o conhecimento do homem aumentou, os métodos empregados por esses seres, cujo propósito sempre foi enganar o homem, também se tornaram mais sofisticados. Na teoria dimensionalista, a ideia de que os UFOs são espaçonaves de outros planetas é um exemplo de uma superstição moderna, altamente sofisticada, com a roupância básica de respeitabilidade científica. Dimensionalistas como John A. Keel e Clifford Wilson, por exemplo, acreditam que esses seres de outra dimensão possam de fato ser responsáveis pela criação de muitos UFOs. O aparecimento amplamente disseminado de UFOs deu origem a muitas crenças inconsistentes sobre eles. Entre elas estão as crenças de que os UFOs vêm do inferno, os UFOs vêm de Deus e os UFOs são espaçonaves de planetas adiantados cuja missão, caso o homem lhes desse uma oportunidade, é ensinar-lhe muitas coisas benéficas. Antes da descoberta pelo Pioneer 10 que a grande mancha vermelha de Júpiter era um vórtice de cerca de 29 mil quilômetros, alguns crentes UFO afirmavam que ela era, na realidade, uma espaçonave gigantesca, esperando para evacuar os sobreviventes humanos se a Terra fosse atingida por um desastre. Algumas pessoas que entraram em contato com os UFOs alegaram uma repentina iluminação ou repentina cura de ferimentos e enfermidades. Alegações como essas conduziram à crença de que os UFOs são benevolentes e solícitos quanto ao bem-estar do homem. Os dimensionalistas sustentam que tudo isso são exemplos de superstições modernas e sofisticadas, isto é, crenças sem nenhuma base científica sólida de fato. Não sabem ao certo o que são os UFOs, mas estão convencidos de que os UFOs não são espaçonaves de outros sistemas planetários e que não têm o bem-estar do homem em mente. Os nebecistas, por outro lado, têm uma atitude mais positiva sobre os UFOs, compartilham a crença comum de que os UFOs são de outro sistema planetário. A maioria dos nebecistas rejeita as alegações mais extravagantes sobre os UFOs, como a crença de que os salcerianos estão mantendo uma frota em algum lugar do espaço para evacuar a Terra se uma catástrofe atingi-la. Entretanto, os nebecistas compartilham a crença essencial comum de que os UFOs não são hostis e que são potencialmente amigáveis e benevolentes. Ver Culto dos Discos.